Olá, eu sou o Hudson, você está no Rutalk, seu podcast sobre profissões. E hoje vamos falar sobre essa profissão que é a mais importante, mas infelizmente não é dado o devido valor, que é a profissão de professor. E hoje, vou até mudar o nome, a profissão de professoras, porque hoje a gente está regado de professoras. E ela, de novo, que já é prata da casa, ela já está aqui sempre que a gente tem que falar sobre causos. Vanessa Furtado, fala aí, Vanessa. Olá, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Você pode estar ouvindo esse podcast em qualquer horário do dia. Só não ouça na hora da aula, né? Porque senão você vai desagradar algum professor. Você vai desagradar algum professor que esteja lá botando ali, né? Mas no intervalo, compartilhe com seus colegas de classe. É isso aí, tá vendo? Não escute na hora da aula, mas depois você compartilha. No intervalo você escute a gente. E ela também, direto do Pernambuco, com esse sotaque maravilhoso, Érica Jamir. Fala aí, Érica. Olá, gente, sejam bem-vindos ao podcast aqui. E hoje vamos falar um tema aí super importante, né? Eu adoro esse assunto. Isso aí, beleza. E eu também adoro esse assunto. Falar de professor é bom demais, porque é uma coisa que meio que escolhe a gente, né? A gente que escolhe, né? E ela também, nossa doutora em letras, também, Chara Lopes. Fala aí, Chara. Oi, pessoal. Obrigada, Hudson, pelo convite. Gratidão por falar desse tema, que é muito importante, né? É isso aí, muito importante. Falar de professores para a gente aprender a dar o devido valor. Pois bem, gente, professor. Essa profissão que é muito esquecida, infelizmente, quando a gente fala sobre profissões, que é uma profissão importante, mas ninguém diz assim, quando meu filho crescer, eu quero que ele seja professor. O povo só lembra, eu quero que seja médico, advogado. Se um filho falar professor, o pessoal já fica torcendo assim o nariz, dizendo, rapaz, vai ser professor. E eu falo isso porque eu sou contador de formação, mas desde quando eu me formei, eu sempre transitei na área de ensino, né? Sempre, desde o ano que eu me formei lá eu não vou dizer o ano aqui, porque eu vou entregar a minha idade, eu sou muito novo para isso, mas desde quando eu me formei, eu sempre transitei nessa parte de ensino, é uma área que eu gosto muito, porque quem escuta o podcast aqui sabe que eu adoro falar, e professor é uma coisa que fala muito, mas eu quero saber de vocês, e eu vou começar com a Érica. Eu quero saber da Érica primeiro, depois vou perguntar para as outras duas. Érica, como é que foi esse rolê como é que foi essa profissão? Como é que você escolheu a profissão? Você era pequena e disse, eu quero ser professora, você se formou e disse, eu quero ser professora. Como é que foi isso? Eu sou muito engraçado, que quando tu tava falando aí que ninguém quer que você seja professor, né? Os pais da gente, foi muito interessante, porque, na verdade, eu fui me descobrindo ao longo do curso. Eu fiz administração, porque eu vou ser empresária. E eu cheguei a dizer algumas vezes para os meus professores que eu ia ser empresária, porque meu pai empreendia e eu acreditava que eu ia ficar, né, na frente dos negócios dele. Mas aí, quando eu fui chegando assim no final da escola, eu cogitei fazer história. Fiquei em dúvida entre história e administração. E aí, quando eu fui perguntar ao meu pai, eu tô pensando aqui em fazer história. Ele, não, você vai ser professora de jeito nenhum, não vai ser professora. Bem, aí, não, faça administração, porque você vai empreender e etc. E aí eu entrei no curso de administração, gostava muito, e no finalzinho do curso eu comecei a atuar como voluntária, né, numa empresa chamada CAA, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, bem conhecido, né, acho que tem no Brasil inteiro. Eu comecei a ministrar umas palestras lá, e me apaixonei, né? Definitivamente me apaixonei quando me formei. Eu comecei a prestar concursos. E, minha gente, não me vejo mais fazendo. Me vejo, feito vocês, fazendo outras coisas, além de ser professora, mas eu não me vejo mais fora desse ambiente acadêmico. Né? Então, assim, realmente foi algo que já estava no sangue, né? Minha família tem muitos professores, minha mãe é professora, já estava no sangue. Tentei sair, mas não teve jeito. É engraçado isso, porque eu também, como eu disse, eu sou formado em contabilidade,
E lá no curso, quando eu dava palestras e tal, professores já tinham dito, você podia ir para a área acadêmica. Mas, assim, ninguém fora incentiva você a ser professor, né? Como a Erika disse, que o pai dela disse, não, faz administração. E, Erika, você seria uma bela professora de história, viu? Você seria uma boa professora de história. Aqui a gente tem o Paulo Roberto, que é marido da Vanessa, que participa aqui também, que é professor de história, mas ele é um ótimo professor, ele só é uma péssima pessoa, mas é um ótimo professor. Concordo. Isso é uma péssima pessoa. E se a mulher dele concorda, é porque é verdade. Mas Tá difícil. mas é engraçado isso, é porque parece que a profissão chama a gente, né, Érica? Parece que puxa a gente assim e diz, não, tá no sangue, você vai ser professor. E sempre aparece alguma coisa para você dar aula. É muito interessante isso. E, Chara, como é que foi contigo? Você já entrou dizendo, não, quero ser professora e tal. Como é que foi para tu entrar nessa profissão? Comigo não foi de primeira. Acho que no final foi a profissão que me escolheu, porque eu não queria. Eu queria, quando eu estava fazendo ensino médio, eu fiz licenciatura em Geografia, mas ainda não tinha me encontrado. Aí acabei fazendo licenciatura em Português. Mas ainda fazendo licenciatura em Português, eu não tinha sonho de ser professora, mesmo fazendo estágio, enfim. E aí fui fazer uma carreira diferente, fui ser revisora textual, fui ser técnica administrativa, fazer concurso. E aí quando eu fiz o concurso do IFPI, comecei a dar aula no IFPI, foi que eu me encontrei. Porque sendo professora, né? Lá dentro, né? Então foi lá que eu aprendi assim, a gostar da profissão, porque eu acho que tem um fundo de verdade nessa coisa assim de façam outra coisa, que é a de que a real é que professor não é valorizado, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, vocês dedicar a sua vida, né, sei lá, para quem faz pós-graduação, dedicar 10 anos, uma década, a estudar se especializar numa área que você não vai ganhar, não vai ser reconhecido por ela, então é bem desestimulante, né? Então, no caso do IFP, a gente tem, da rede de institutos federais, a gente é reconhecido enquanto professora como uma profissão digna, assim, a gente não enriquece, mas a gente vive dignamente, a gente é respeitada. A gente tem alunos que respeitam, enfim, tem uma estrutura mínima para conseguir reproduzir sua vida, né, dignamente. Isso é verdade, quando eu dei aula primeiro, eu acho chique quando a pessoa chama IFPI, eu acho chiquíssimo, porque eu chamo IFP, eu sou muito do interior. Meu tio, que é diretor do IFP daqui ele chama a federal, a UFP de UFPI. Eu acho chiquérrimo quando a pessoa fala isso. Mas, enfim, eu não sei se eu chamo o IFP, agora tu falou e eu fiquei sem saber. Eu sei que eu chamo o UFPE. Você chama IFP, que eu já vi você falando. Não tem de fugir, não, que você chama IFP. Eu já escutei. Oi, estão ouvindo agora? Sim. É porque eu fico conversando, mexendo nas mãos, eu acabei de bater no meu microfone e tirou foi tudo aqui. É a vida. Mania de professor. Mania de... Fala gesticulando. Já é bem o 100º, brincadeira, é bem o 20º episódio de podcast que eu gravo e ainda não aprendi que tem que ficar quietinho. É assim mesmo. Mas é interessante isso do instituto que a Chara falou, que a gente é reconhecido lá dentro, né, pela instituição, graças a Deus reconhece. Eu dei aula um tempo no instituto e principalmente pelos alunos. Os alunos reconhecem muito a gente e isso é legal, assim, você ainda está na rua e tem aluno que diz, professor Hudson, não sei o que, assim, tem aquele respeito que em outros lugares que eu dei aula não tem esse reconhecimento, né, assim, é interessante isso, eu acho que o professor se sente mais valorizado realmente. Mas e você, Vanessa, como é que foi esse rolê de professor? Você era moleca e disse, vou ser professora porque eu gosto de falar e nasci para ensinar o mundo, como é que foi isso? Era assim. Eu de pequena, eu dizia que ia ser professora. Lá no interior da minha mãe, em Vitorino Freire, quando eu chego, os vizinhos do meu avô diziam assim, cadê a professora? Porque quando eu era pequena, eu ia para lá
E a minha avó já montava assim no quintal da casa a minha escola. Eu botava todo mundo e ia dar aula para todo mundo. Tinha quadro, tinha giz, tinha tudo. Então, de pequena eu já dizia que ia ser professora. E tem pessoas da minha família que só me chamam de professora. Então, é uma coisa mesmo de... Eu me formei, e não só a formação de graduação, eu me formei como pessoa, como estudante para ser professora. E assim, eu só não sabia de quê, né? E aí, ali naquele conflito, ensino médio, eu morava em São Luís, e aí lá já tinha aquele vestibular feriado, né? Aqui era o PSIL, lá era o PSG, o nome do processo lá. E aí eu sei saber o que faria. Eu era muito boa em matemática. Pra você ver como o colégio não mede muita coisa, não, né? Eu tô chocado. Ótima em matemática. Chocado com a informação. Tá vendo agora? Não sabia não. Minhas melhores notas eram em matemática. Nossa. Mas eu sempre tive muito, muito apego com leitura e com a língua portuguesa. Apaixonada pela língua portuguesa. Mas nunca foram as minhas melhores notas. E aí, no ensino médio, eu conheci um professor, inclusive. Depois tu me fez o convite... Eu fiquei pensando, esse professor que me incentivou a fazer letras, ali no ensino médio os professores são orientadores também, né? E aí ele me incentivou a fazer letras, porque eu estava nessa dúvida se fazia letras ou fazia matemática. Ele faleceu, tá com 2 semanas, ele faleceu de Covid-19. Nossa! E aí eu fiquei muito sentida, porque ele foi realmente uma pessoa que... de tantas outras que me incentivou a ir pela carreira da docência. A minha família foram pessoas que me influenciaram o tempo todo. Na minha família tem outros professores, tanto por parte de pai como por parte de mãe tem outros professores, mas ninguém é lembrado ou reconhecido por ser professor. É engraçado isso, porque acho que uma coisa que veio tão forte em mim, todo o meu percurso até agora, que eu sou sempre lembrada por ser a professora, mesmo tendo outras pessoas que fazem a docência na minha família também. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto de ser reconhecida como professora, eu gosto quando os meus alunos, mesmo depois de grande, eu já tenho alunos que eu alfabetizei que já estão fazendo Enem. Eles lembram, né, por eu estar na escola há tanto tempo, no Dom Barreto, eu já estou há 12 anos, e eles crescem na escola vendo a gente sempre, então lembram das professoras do jardim, da alfabetização. Que isso já é uma coisa que nem tem a ver com a Chara, não sei mais se eu chamo ela de Sara ou de Chara. Ela fez letras também lá na UES, depois de mim. Eu lembro, Vanessa. A graduação em letras para o trabalho com o público que eu trabalho, que é de crianças. Né? A gente é formado para aula de disciplina de língua portuguesa. Então, é sexto a ensino médio. E aí, estando na escola, entrando no trabalho da escola, eu me descobri professora de crianças, mesmo tendo cursado letras, não pedagogia. E aí, eu fui buscando, né, reparar as faltas que o curso de letras me deixou, com outros estudos por fora para poder fazer bem o meu trabalho com crianças, que é o que eu me descobri gostando de fazer. É interessante isso, que você se descobriu não só professora, né, mas de criança também. Porque, sim. Eu já dei aula para adolescente, já dei aula para adulto, já dei aula para pessoas um pouco mais velhas, e eu gosto muito de dar aula para adolescente, não porque eu gosto de adolescente, assim, eu gosto de dar aula para adolescente, mas não porque eles são comportados e tal, porque a Érica sabe, eu acho que vocês duas sabem também, que entrar numa sala onde tem, sei lá, 50 adolescentes é a pior coisa que tem na vida, gente. Como o Leandro Carnal diz, né? Quem dá aula para sexta série faz qualquer coisa na vida. Não, mas é muito difícil. Eu nem cheguei a esse ponto, né? Eu acho que a série mais baixa que eu dei foi primeiro ano, porque eles já são adolescentes, mas um adolescente mais... Primeiro ano do médio, né? Isso, primeiro ano do médio. Que é o que? 15 anos. Eu só nunca dei aula para
na universidade, mas eu já dei aula para os bem pequenos, ali aquela faixa de primeiro a quinto ano também, sexto a nono, ensino médio, só nunca dei na universidade. Já dei aula para professores, não gostei, eu tive essa experiência na prefeitura de Teresina, me chamaram para dar aula para professores no curso de formação. Eu não gostei. Mas é interessante isso, porque assim, temos você, aqui no podcast, temos você e a Chara, que são essa área de letras, né? A Chara que no início foi para essa parte mais de revisão textual. E temos, assim, eu que sou contador, mais parte da empresa, e a Érica, que é mais parte de empresa também, né? Pois é, Hudson, eu te ouvindo, né? Tava aqui, porque assim, eu, na verdade, minha primeira experiência já foi, exceto quando eu era voluntária, né? Mas a minha primeira experiência já foi em faculdade, depois em universidade e pós-graduação. E eu só tive uma experiência, na verdade duas, com o ensino médio, que foi lá no IFE, e realmente foi maravilhoso. Tudo bem que é uma turma bem especial, né? Eu só dei aula especificamente para uma famosa turma de ADM lá do campus, que inclusive temos alguns alunos que entraram agora no curso superior, mas eu achei muito legal, né, essa experiência com os alunos do ensino médio. Eu acho que criança também eu teria um pouco de dificuldade. O pessoal, eu na verdade, assim, para os extremos que eu já vivenciei, foi aluno de ensino médio e alunos de pós-graduação, foi o melhor perfil, assim, que eu trabalhei. Eu gosto muito de trabalhar, gostei muito da experiência com o ensino médio, como gosto também do pessoal da pós-graduação, que apesar de ser um pessoal que vai ter mais um pensamento crítico, né, até sobre sua própria metodologia, e aí você se sente desafiado, mas são pessoas que, se você souber lidar, vêm com uma bagagem muito interessante para a sala de aula, né? Eu tive uma experiência uma vez com a turma de MBA, e que o pessoal, a empresa que me contratou, né, disse, olha, você tem que ser maravilhosa, porque vai ter CEO, vai ter não sei o quê, pessoas de multinacional, e etc. E foi muito interessante, porque quando eu terminei a disciplina, esse pessoal aplaudiu, e eu fiquei assim... Olha aí! Qual foi? Eu fiquei abismada, sabe? E foi muito legal. Eu já dei aula também para pós-graduação, e pós-graduação é bom, eu curto, porque a pessoa que está fazendo pós-graduação, ela já sabe o porquê que ela está lá, né? Verdade. Ela não vai perder tempo como, sei lá, universidade perde. Verdade. Mas ensino médio também é a parte que mais gosto, porque por mais que a aula às vezes seja bagunçada, porque eles são bagunceiros e tudo mais, quando eles prestam atenção, quando a gente vê um adolescente aprendendo de verdade, é recompensador, porque a gente vê e pensa assim, olha só, eu fiz diferença eu vou fazer diferença na vida dessa criatura. E é muito legal essa parte. E sobre criança, Vanessa, que você se encontrou mais como professora de criança, eu não me vejo dando aula para criança, porque eu gosto muito de criança, eu gosto de brincar com criança, eu gosto de interagir com criança, mas eu não sei ensinar criança. Eu estou aprendendo agora com meu filho, que tudo que ele meio que imita, tudo que eu faço ele imita, mas é muito difícil, sei lá, se eu fosse ensinar o Homero, sei lá, se eu fosse ensinar o Homero a se alfabetizar o Homero, nossa, eu não ia saber nem por onde começar. Não ia saber nem por onde começar. Eu descobri, como eu disse, eu descobri na prática, né? Mas assim, antes de começar a trabalhar com criança, uma coisa me chamou. Eu estava numa aula de cultura francesa e uma coisa me chamou a atenção, que foi saber que na França os melhores professores vão para a école maternelle, né? Que é a educação infantil. Nossa, tá subindo o nível do podcast de um tanto. Já... Chique demais. E aí eu descobri isso lendo esse texto, né, lá na aula de cultura francesa, e isso me chamou muita atenção, porque foi sempre uma visão que eu tive de que as pessoas mais qualificadas deveriam estar na base, quando a gente vê que não é o que acontece na prática, né? E isso me fez também um pouco querer esse nicho da educação infantil, porque hoje eu desenvolvo um trabalho não só como professora,
na educação infantil que poucas pessoas desenvolvem porque não se formaram para tal, entendeu? Então, eu fico muito preocupada de ter professores com pouca formação ou com a formação mínima, né? Somente a graduação e nem falando somente de título, mas eu fico muito preocupada que as pessoas pensem que quem estudou menos tem que trabalhar com criança, quando eu acho que devem ser as pessoas, né, mais qualificadas devem trabalhar com criança. Eu também concordo com isso, Vanessa, porque, como eu disse, ensinar uma criança que nunca viu nada é difícil, porque você tem que ensinar realmente, assim, você tem que saber o que você está ensinando. Com o Homero, assim, tem coisas que ele pega por imitação, ele já sabe o que é a mão dele, sim, mas eu tenho que mostrar para ele, dizer, ó, mão, ó, pé, ó, isso aqui, eu acho bem difícil essa parte. E a linguagem leva a praticamente todos os outros conhecimentos, né? Então, o trabalho que eu desenvolvo hoje é justamente esse, de tentar fazer com que a criança tenha uma base linguística para que ela consiga se aprimorar em outros conhecimentos de outras áreas também. Beleza, para você que está nos escutando e quer saber mais o que a Vanessa faz, assista o primeiro episódio. Assista o primeiro episódio, que é um raio-x da Vanessa. Assim, Rutalk por Vanessa. Assim, Vanessa por Rutalk. Assim. Me fala aí, Érica, qual foi, assim, como eu disse, pré-pandemia, assim, que a gente sabe que na pandemia criou-se várias outras dificuldades, mas qual era a maior dificuldade que você via no período da profissão antes da pandemia? Como é que era? Hudson, eu acho que uma dificuldade que eu poderia dizer que é geral é, assim, a gente, enquanto aluno, tem uma visão do professor, a gente acha que o professor sabe de tudo, né? Uhum. E na prática, né, quando a gente começa, e mesmo quem tem o interesse contínuo de estar sempre se atualizando, de estar fazendo algo novo, algo diferente, a gente enxerga, eu pelo menos, né, enxergo o desafio de estar continuamente estudando, atualizando as minhas aulas. Então, um dia desse eu estava conversando com os ex-alunos lá da Univasf, né? E eles comentando, professora, suas aulas eram ótimas, a sua metodologia era ótima. E eu disse, mudou tanta coisa já, assim, o meu método de ensino. Eu tive disciplinas, por exemplo, que eu peguei meus slides, joguei tudo no lixo e fiz tudo novo, sabe? Mudei o autor, eu digo, não, esse autor aqui está ultrapassado, vou comprar aqui um livro mais atual. E olha que eu comecei a dar aula em 2015, a gente está falando de coisa razoavelmente recente, a gente sabe que a ciência não evolui assim, né, tão rapidamente. E aí, sobretudo para conteúdos que são no início conceitual, né, não avança para uma questão de científica mesmo, assim, né? E aí o seguinte, o principal desafio que eu enfrento é a necessidade de estar continuamente estudando, porque eu, por exemplo, eu vou dizer, eu não consigo entrar numa sala de aula sem revisar o meu conteúdo antes, sabe, Hudson? Eu sei que cada um tem o seu estilo, né, como que vai ministrar suas aulas, mas eu sinto essa necessidade de estar estudando. E aí, se a gente for ver, eu vi um cartaz esses dias, né, que o trabalho do professor, a gente precisa trabalhar antes, né, para poder trabalhar, e precisa trabalhar depois, porque o trabalho, a correção dos trabalhos não dá tempo de fazer na hora da aula, porque você estava trabalhando. Ou seja, a gente trabalha antes, durante e depois, né? Então, o principal desafio é esse, para mim, sendo muito sincera. Só pegando o gancho aqui da Érica, que, Érica, na faculdade eu tinha professores que ainda davam aula com conceitos tão antigos que eles passavam coisas que eram balanços patrimoniais que eram de acordo com o cruzeiro no tempo. E usavam... Minha nossa senhora! Usavam demonstrativos que já tinham saído, já não era usado mais na contabilidade, usavam atualização financeira que a gente não usava mais desde o plano real, a contabilidade não usava mais. Então, assim, e eles falavam assim, não, é porque eu aprendi assim na minha faculdade, tem que passar assim. E eu aprendi isso também, eu sempre tento me atualizar. Tu fala que sempre joga os slides fora,
eu tenho um problema muito grande, porque quando eu faço um slide para aula, eu vou reler ele, eu praticamente mudo tudo, porque eu sou muito assim, eu não gosto, às vezes eu acho desatualizado, às vezes eu acho que eu poderia falar de outro jeito. Então, praticamente, para toda vez que eu vou dar aula, eu faço um slide novo. Assim, eu nunca. Eu tento usar o passado, mas eu sempre mudo tudo, que eu acho melhor fazer um novo. Eu nem lembro o que tem, porque eu não gosto de ficar revendo. Uhum. Aí eu esqueço, eu vou logo e faço do zero. Pois o meu é isso, é que eu sou muito cri-cri com isso que eu tô falando também. Mas e aí, Chara, qual a maior dificuldade que você acha nesse período pré-pandemia? Fala aí. Então, eu tinha falado da reciclagem. Então, eu tenho essa aflição também de ultrapassada. No meu caso, eu tenho, acho que 10 anos já dando aula. Mas, por exemplo, agora que eu retomo no início do ano, eu joguei tudo fora, que nem vocês estão compartilhando aí. E comecei do zero, mas também tinha o desafio de fazer aula em modelo remoto, que eu nunca tinha me submetido a esse modelo, né? Aproveitei essa oportunidade e aí comecei a elaborar aulas assim mais... fazendo umas pesquisas assim por fora, saindo do livro didático. Porque é muito cansativo você elaborar a aula assim, saindo do que já tem planejado antes, que já está preparado. Eu acho que o meu desafio é esse. Uma coisa também que eu tinha dificuldade, não. Eu gosto de fazer, e eu não sei dar aula de outro jeito, é tentar falar de uma forma que os meus alunos entendam, né? Assim, se os meus alunos eram mais jovens, eu tentava trazer para o mais jovem possível, assim, a mais forma jovem possível. Então eu pegava algumas gírias e, gente, vocês estão ligados nessa parada Tinha de que pesquisar a gíria, né? Que você já é antigo. Eu passei tempo falando de tributos, falando, ó, isso aqui é não sei o que, real oficial, não sei o que, eu ficava falando assim. E essa questão Agora de Cream, BTS, nossa, eu descobri que tinha um grupinho nessa turma do ensino médio que escutava K-pop, e eu ia atrás de alguns integrantes, de algumas bandas, para volta e meia soltar isso, porque chamava um pouco mais a atenção deles, né? Eu falava alguma coisa que eles se interessavam e me conectava com o assunto. Eu sempre fiz isso. Em toda turma que eu vou, eu procuro saber quem são os alunos, eu procuro conversar um pouco com os alunos dentro do assunto e tal, para fazer isso, né? Porque eu acho que chamar a atenção é legal. Mas assim, eu vi a palavra cringe nesse período que a gente vive e eu disse, nossa, eu devia ser muito cringe. Eu devia ter vários alunos vendo assim, ó, o professor querendo ser jovem, o professor velho desse querendo ser jovem. Devia ser muito horrível. Mas e aí, Vanessa, e sua maior dificuldade, como eu disse, em questão pré-pandemia? Qual é que você sente? Olha, uma coisa que eu sei, como eu trabalho com criança e eu não fui formada para tal, né? Uma dificuldade que eu sempre tenho é a do cuidar. Né? O trabalho com crianças envolve o cuidar, não somente o ensinar. E aí isso sempre foi uma dificuldade que eu tive, porque eu tive que buscar outras maneiras. Eu tive que, antes de ser mãe, tentar aflorar a minha maternidade para eu aprender como cuidar de crianças, né? Porque eu realmente não sabia. E eu tenho também muita dificuldade no trato com as famílias. É uma coisa assim que eu... Não sei se é porque eu sou muito calada. O Hudson riu de mim quando eu fui dizer isso pra ele outro dia. Não, eu tô muito calado. Ele riu de mim. Mas eu sou muito calada, eu sou muito, muito reservada, e aí eu tenho essa dificuldade de conversar com os pais. Aí parece que eu sou... Peraí, Vanessa. Eu acho que eu tenho uma vida secreta, então, porque se eu perguntar pra qualquer pessoa que te conhece pra dizer que tu é calada... Eu sou calada. Não, mas é porque eu seleciono, entendeu? Ah, é um mudismo seletivo, tô ligado. É um mudismo seletivo. Entendi. E aí eu tenho essa dificuldade também no trato. Eu melhorei muito depois do Mais Língua, eu tive que melhorar muito, até porque eu precisava vender, né? Eu precisava me vender. Antes de vender qualquer coisa, eu precisava me vender. Então melhorei bastante nesse sentido. Mas eu ainda acho que isso para mim é uma dificuldade.
E eu Entendi. acho que a maior dificuldade, que é uma dificuldade também de todo professor, é ter que fazer coisas fora do seu horário de trabalho que estão dentro do seu trabalho. É a sua vida, sua vida pessoal está intrinsecamente ligada ao seu trabalho. Você não consegue separar as duas coisas. Ou então eu tô muito mal, porque eu não consigo separar as duas coisas. É o que a Erika disse, você trabalha antes, durante e depois, né? Exatamente, trabalha antes, durante e depois, leva trabalho para casa, você leva mais trabalho para casa do que leva a sua casa para o trabalho, né? E aí, e aí a gente fica imerso 24 horas nesse universo. Então, ou você gosta desse negócio, ou você sai, porque senão você vai ser muito infeliz. Verdade. Isso é verdade. É interessante isso, porque uma coisa que eu odiava de coração era corrigir prova. Gente, correção de prova é a pior coisa que tem quando a gente... Assim, elaborar a prova é tranquilo. E eu fazia provas boas, assim, que o aluno tinha que pensar, que é justificar a resposta e tudo mais. A primeira vez que eu fiz toda bonitinha, bem extenso, que botava todo o conteúdo, tentando analisar todo o conteúdo e passei para os alunos. Nessa turma tinha 52 alunos. Aí eu passei, eles fizeram a prova, me entregaram e beleza. Quando eu peguei e no dia que eu separei para corrigir, eu disse, por que eu fiz isso comigo, cara? Por que eu tenho que fazer isso comigo? A gente faz isso, né? A gente faz isso. E a gente que tem um monte de redação. Gente, quando tem que corrigir a redação. Oh, meu Deus. A pilha de redação. Por falar em corrigir redação, eu lembrei de quando eu fui para corrigir redação do Enem. Me convocaram, e aí eu fui. Eu disse, vou, o dinheiro é bom, eu vou. Aí fiz o treinamento lá e tal. Só que o Enem, correção do Enem é uma coisa de louco, porque você tem metas. Você tem que corrigir no mínimo 50 redações por dia. Nossa! Gente, eu sou a pessoa mais lerda do mundo para corrigir uma redação, porque eu vejo tudo. Aí eu não conseguia. Aí eu bati assim, 50. Assim, já exausta no fim do dia. Aí 50. caía dura. Aí caía dura. E os meus colegas corrigiam 150, 200. No outro ano eu não fui chamada, porque eu não conseguia ser ágil na correção. Não tinha produtividade não, né? Não tinha produtividade. Eu fui uma das que ganhei menos. E nem me chamaram, eu nem pude me oferecer se eu quisesse, não me chamaram, porque eu não era ágil o suficiente. Mas aquilo ali é uma loucura, porque você não corrige bem corrigido, você corrige 200 reais, ou então você não faz mais nada da sua vida. E não é para você largar o seu emprego e fazer isso, é um bico, você não pode largar todas as suas outras atividades. É fim de ano, começa no fim do ano e vai até janeiro, é fim de ano, você tem que fechar diário, ou você faz isso ou você não faz mais. Larga tudo para fazer. Oi. Chegamos na hora de falar o que mais odeia. Eu vou lhe dizer, prova ainda é pijar. Quando eu tenho uma turma muito grande, eu não vou mentir, eu faço prova em dupla. Mas assim... tem uma coisa que eu protelo e eu estou de parabéns esse semestre, preencher diário. Gente, eu odeio preencher diário. Meu Deus do céu, eu odeio essa parte burocrática do trabalho. Lançar falta, lançar conteúdo, meu Deus do céu, é a pior parte para mim, com certeza. Eu odeio, e eu faço, com as crianças, a gente não precisa preencher. Com as crianças, porque os planejamentos servem como registro, porque como a educação infantil não reprova, então não tem frequência mínima. Aí, mas quando eu trabalhava com o ensino fundamental na prefeitura, eu sempre deixava para o fim do ano. Sempre. Eu sempre preenchia depois da aula, assim, na aula eu vi o que é que eu estava dando, eu preenchia depois, assim, eu demorava um pouco tempo, assim, meus alunos saíam e eu ficava um pouco depois preenchendo. Mas eu preenchia lá, eu sempre achei tranquilo isso. Essa é a atitude mais inteligente. Todo mundo deveria fazer isso, mas eu não fazia, não. E aí, Chara, como eu reservo, eu sou a louca da organização, aí eu tenho um cronograma semanal, e nele tem 1 hora
para preencher a burocracia. Ai, gente, meu sonho. Olha aí, cara. Olha aí. Meu sonho. Ó, o último ano que eu trabalhei na prefeitura, o que eu fiz? Eu passei o ano inteiro sem preencher. Aí eu antecipei a minha saída, porque eu tinha, às sextas-feiras eu consegui adiantar todas as minhas aulas, porque ia eu e a professora de geografia, ela nunca ia, então eu adiantei todas as minhas aulas. Dia 9 de dezembro eu estava fechando meu diário. E eu ia viajar para Tailândia. Aí eu fui preencher o diário no ano inteiro, só saí de lá, foi o dia inteiro. Só saí da escola quando eu terminei de preencher. Não, porque Vanessa... português é a maior carga horária também. Então, eu tinha que... a maior carga horária. Matemática. Então, a gente tem... Quantas aulas? Nem sei mais. 4 aulas, se for no 4 médio. aulas semanais. Era 5 na prefeitura de Teresina. São 5 aulas semanais por turma. E eu tinha 4 turmas. Nossa. Foi o ano todo. 20. Meu Deus. O ano inteiro. Super trabalho. Foi. Mas eu disse, não, eu vou porque eu vou viajar. E eu antecipei minhas aulas em 20 dias. Antecipei minhas aulas em 20 dias. Foi uma maravilha. Foi. Para você que quer saber mais dessa viagem da Vanessa, a gente fez 2 episódios. Um falando com o Paulo sobre essa viagem da Tailândia, que ele só fala nisso. E outro falando com a Vanessa sobre essa viagem. E aí é o Camilo que tá falando com a gente, viu? Você que tá escutando. É o Camilo mais novo da Vanessa, 2 mesezinhos. Sim. E Chara, qual é a pior coisa que você acha? Já que a Érica falou aí que a dela é essa burocracia, qual é a pior coisa que você acha da profissão? A pior coisa... Não, eu acho que... Ai, gente, não sei. Eu acho que é o trabalho de casa. Porque a gente tem... E aí, no meu caso da Vanessa, que é professora de português, corrigir uma pilha... 60 redações, gente, é de lascar. Desculpa a expressão, mas é de lascar. Você olhar assim para 60 redações é o quê? Eu acho que, sei lá, 10 ou 15 minutos em cada redação. Faz os cálculos aí, Hudson. Peraí. Não, peraí. Acho que dá 10 a 15 minutos numa pessoa concentrada, né? Porque eu que não estou concentrado, vai mais. Eu quero saber quantas páginas são por redação, mais ou menos, em média. 30 linhas, a redação 30 linhas. 30 linhas, nossa, não dá não, cara. Não dá não, ainda bem que eu não fiz... Eu falo assim, mas eu trabalho não como professor, mas minha profissão oficial, real oficial, como dizem os jovens do tempo que eu dava aula, já deve ter caído no esquecimento esse tipo, mas minha profissão real oficial é contador e eu faço isso, eu analiso números, então quando tá faltando um centavo eu tenho que ficar analisando páginas e páginas. Pelas claridades, vocês estão competindo aí para ver o pior dos dois, Mas é horrível. Quando eu dava aula, a pior coisa que eu achava era corrigir prova. Se eu pudesse pagar algum professor para corrigir minhas provas, eu ia adorar. Porque... Existe um aplicativo, Hudson, que a pessoa pode fazer para corrigir as provas. A pessoa marca o gabarito. Tinha uma amiga minha que ela dá aula em um monte de curso de enfermagem. Mas você está falando para professores que podem fazer o gabarito e tudo. Eu sou fazer questão discursiva, né? Mais questão discursiva. Até as objetivas... eu botava um justifique porque eu achava todo bonitinho. Eu não quero que ele justifique, eu quero saber que o meu aluno está aprendendo, eu não sei o quê. Na hora de corrigir, eu ficava pensando, por que eu fiz isso comigo mesmo? Eu me odeio. Eu estava aqui pensando. Porque existem outras formas de você ter um feedback, né? Eu uso muito, a estratégia que eu mais utilizo é do diálogo, de fazer a velha rodinha, entende? E sair perguntando de um por um, mesmo na aula online. Eu tenho feito muito isso, sabe? Tipo, estudo de casa. Fulaninho. E aí eu vou ouvindo um por um para ter um feedback deles, entendeu? Mas sem precisar fazer o papel, porque, meu amigo... porque é horrível. Quando eu estava dando aula, eu estava usando muito a estratégia das salas de aula invertida também, para avaliar. Então, de avaliação, eu sorteava alguns temas e os alunos... em determinados dias eles me davam uma aula e eu estava lá só para meio que orientar mesmo, né? Mas volta e meia tinha disciplina que eu botava, principalmente contabilidade. Quando eu dava aula de contabilidade para o ensino médio, eu tinha que botar no papel para eles fazerem a contabilidade direitinho e tudo mais. Só que, gente,
Eu ficava pensando, me odeio muito, cara. Assim, o eu do futuro sempre odiava o eu do passado. Sempre isso. Eu sempre lá no futuro dizia, meu Deus, cara, eu me odeio demais. Eu sou pior. Não, eu me odiava. Vanessa, por que essa profissão não é dado tanto valor? Por que o pessoal, nessa vida, nesse Brasil do nosso amado... por que ele não é dado tanto valor à profissão de professor? Não é dado valor, pelo menos, que ele merece, né? Por quê? É assim, eu nunca vejo ninguém dizendo que a profissão professor não merece ser valorizada. Eu sempre vejo todo mundo dizendo assim, tem que valorizar o professor. Sinceramente, eu nunca vi dizendo que não tem que ser valorizado. E a gente leva muito a valorização para o lado do financeiro, né? Sim. Uhum. Mas eu acho que é aquilo que eu falei no início, a pouca formação. Hoje, as pessoas com menos formação são aquelas que correm para a docência. Isso tem a ver com a falta de incentivos. E aí é onde eu entro com meu trabalho extra sala de aula, de tentar fazer com que as pessoas consigam estudar mais para dar aula para criança, consigam perceber que essa base é muito importante e que as pessoas precisam ser muito bem formadas para formar essas crianças, que serão os adultos alunos de vocês nos IFs, né? Ou nas universidades. Então, que elas sejam preparadas para seguir quaisquer profissões que elas escolham. Então, não é dizer assim, eu estou formando aqui porque eu vou formar um médico. Não, a gente tem que ter... A pessoa tem que ter a liberdade de escolher sem ser julgada, como eu tive a oportunidade de fazer, de escolher sem ser julgada pelo que eu queria ser. E aí eu acho que é muito isso, a baixa formação dos professores e o incentivo, gera o baixo incentivo financeiro também, então daí a desvalorização. Eu acho que é basicamente isso, assim, pelo que eu vejo da conjuntura toda. Entendi. É interessante isso realmente, que todo mundo diz realmente que é para valorizar e tudo mais. Mas, Vanessa, eu acho que falta um pouco de valorização nessa parte de falando de prestígio, porque é diferente você chamar entrar um juiz num recinto do que entrar um professor. Se bem que tipo, na cidade que eu moro, que é pequena, um professor do instituto ainda tem esse prestígio, né? Mas por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você chegar naquele posto. É mais fácil você ser um professor do que você ser um juiz. Quando não deveria ser. Porque se você, já na formação, você eliminasse as facilidades, você dificultasse para quem... Você teria melhores profissionais ali, porque ficariam aqueles que realmente querem ser professores. Porque o que a gente vê muito... Eu me formei numa licenciatura, a minha turma se formaram 15 pessoas. Quem está na docência? Eu e mais 3. As pessoas se formam, mas vão desistindo pela falta de incentivo, mas também por não gostarem disso. E aí a facilidade faz com que elas estejam habilitadas. Elas estão habilitadas. E isso descredibiliza quem se habilitou e quem quer fazer a coisa bem feita. Tá entendendo? Estou entendendo, faz muito sentido. E que é um problema, então, de políticas públicas, no caso. Exatamente. Ser professor deveria ser uma coisa muito difícil. Você se habilitar a ser um professor. Mas, gente, tem uma questão, né, bem interessante, porque também está muito relacionado com a própria lei de oferta e demanda, né? Inclusive, já há uma previsão de que vai ter um apagão de professor. Por quê? Já tem, viu, Érica? No momento que a gente está vivendo hoje, ainda tem, né? Não, tem um pouco menos, né? Mas, assim, ainda tem. Há uma tendência de ser ainda menor, né, esse quantitativo. E aí, a tendência no sistema capitalista, né, aquilo que é raro, aquilo que é escasso, por que o juiz, como você colocou, é mais difícil chegar lá, é mais difícil, tem menos pessoas que realmente conseguem alcançar.
Isso, assim, há uma tendência, né? É complexo a gente fazer uma afirmação determinística, já que, por exemplo, acabou recentemente saiu uma minuta, né? Fazendo uma previsão de ampliação do ensino à distância. Que esse ensino à distância, inclusive, vai precarizar, mas aumenta a amplitude de um professor para um quantitativo de aluno. Então, isso já vai interferir, né, nessa questão de ter uma escassez de mão de obra, de professores. Pode até haver uma escassez, mas na medida que um professor vai passar, atende, né? mais pessoas. Atende aspas, é importante frisar isso, né? Sim. Porque quem tem uma experiência de EAD sabe que é complexo, porque você não consegue dar uma atenção, de fato, a um aluno, já que você tem 500 alunos. Como é que você vai atender um aluno? Você atende, mas não consegue dar aquele atendimento como a gente dá no presencial, nem se compara, né? Limita muito você volta para uma visão muito tradicional, né? De aluno como aluno como agente, um passivo, o professor o ativo e pronto. Você não usa de estratégias que a gente, como o Hudson falou aí da sala de aula invertida, é impossível impossível num sistema desse. É impossível. Eu acho que varia de região para região, assim, de país para país, né, e tal. Acho lá só do Brasil. É porque eu bati aqui no microfone de novo. Desculpa. Então, tá. É porque eu acho que é muito complexo já professoral, assim, tomar como um todo, porque há professores da educação infantil, professores da rede básica de ensino do Estado, há professores de universidades, de institutos, que ganham muito mais, assim, se você pensar, por exemplo, em professor da Unicamp, que é titular, que ganha, tipo, 25 mil por mês, e comparar essa pessoa com uma pessoa que trabalha para a prefeitura de uma cidadezinha, do estado pobre, e que ganha R$900 por mês, não tem comparação, não dá para considerar que é a mesma classe. Tem essa disparidade, acho que tem a coisa do gênero também, tipo, que as mulheres são você vai subindo o nível e as mulheres vão ficando mais escassas. Por exemplo, as mulheres dominam o ensino infantil e o ensino fundamental. Quando chega no ensino médio já começa a variar, e no superior principalmente na pós-graduação o masculino predomina, e é uma questão de gênero, não tem como negar. E aí isso interfere direto, né, nessa coisa do reconhecimento, porque é status. Ser professor universitário é um status diferente de ser professor da educação básica de município ou de estado. Ou então, no caso de escolas privadas de periferia ou escolas renomadas, também tem uma diferença. Então, eu acho que, em geral, assim, se comparar com outras profissões, tipo médico, juiz, no Brasil, a gente não tem o mesmo valor. Mas se comparar, por exemplo, com gari, a gente tem mais valor. Ou com faxineira, não sei. É uma questão muito relativa. Agora, eu não sei, eu não saberia, assim, tem muita demanda, tem muito professor. Mas se a gente perceber também, tá saindo gente formada em direito pelo ladrão, né? A questão é quem consegue chegar lá no topo. As pessoas queriam outras profissões, só que aí, como não conseguiram, elas decidem, vou fazer então licenciatura porque é menos concorrido, porque tem noturno. Então tem uma série de fatores que vão determinar, tipo, se você vai ser ou não vai ser professora no final. Eu acho que mais assim, a gente é escolhido do que escolhe. Essa impressão, né? Mas eu acho que, em geral, a gente não é valorizada, não. Não, assim, eu concordo contigo nessa parte, porque, tipo, eu e a Érica, a gente escolheu... porque nosso ensino tal, é muito voltado para realmente profissão, né? E a gente escolheu cursos superiores que nos voltaram para uma profissão distinta do ensino. A gente está na didática, a gente está na docência porque, enfim, a gente é teimoso. Mas acontece isso também, assim, nós escolhemos a docência porque naturalmente nós temos uma habilidade para a docência. Eu acho realmente que falta, pode ser um problema de políticas públicas essa questão, porque o EAD, quando um professor bom
desculpa, um professor bom não, um professor renomado pode dar aula para vários alunos, ele acaba tirando o foco de professores bons que não tem tanto renome. Eu também concordo com isso, mas a gente tem essa questão que a Chara abordou também, que, assim, os cursos de licenciatura são os mais ofertados na universidade, e isso não é ruim, O ruim, que eu não sei se vocês vão entender o que eu vou levar agora. O ruim é você confundir essa parte de ensino universitário para conseguir uma profissão. Porque ensino universitário, ele, na minha perspectiva, ele vai além do que conseguir uma profissão. Porque quando eu me formei em ciências contábeis, mais do que ser um contador que eu me tornei, eu aprendi toda uma ciência que rege as empresas e como ela surgiu e como tudo mais. Então, isso me trouxe um crescimento de mentalidade, um crescimento de mente, um crescimento de conhecimento e uma amplitude para conseguir vários ramos. O ruim é você tratar o ensino universitário como isso, conseguir uma profissão. E como você está fazendo uma licenciatura ou uma pedagogia, você vai dar aula. E como é a única coisa que você tem muitas vezes nas cidades, você acaba se formando para dar aula sem você ter a habilidade para dar aula. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou viajando mais? Sim. Então, eu acho que parte um pouco do problema é essa mentalidade que nós temos aqui, realmente, onde a gente vive, que, diferente da França, que a Vanessa citou, que o importante é o ensino de base, e isso é muito importante mesmo, aqui nós temos uma universidade não como um lugar de você conseguir conhecimento, para você ter uma abertura de mente, você conseguir ver e conseguir resolver problemas melhores e tudo mais. A gente tem um lugar como conseguir uma profissão, tanto que a gente divide por ramos, né? Assim, qual é tua área? Qual é a tua área para você fazer isso? Eu dei aula de coisas que não eram minha área e eu dei aula, assim. Eu dei aula da parte da administração que eu nunca tinha tido aula, mas eu estudei e consegui dar boas aulas. Eu dei aula de outras coisas que não é bem minha área, mas eu gostava. Dei aula de sociologia, já dei aula de umas partes que eu gosto, mas que não... Assim, eu tento não me limitar na minha área. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Sim. Porque o que eu acho que a universidade tem que trazer é isso. Eu trago um crescimento de mentalidade, por mais que eu escolha uma área de crescimento, mas que isso não me limite só a uma profissão e ponto. E eu acho que falta um pouco aqui no Brasil isso. Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Eu estou viajando demais? Me ajudem aí. Eu não sei se é um problema do Brasil, né? Eu acho que se for um problema, é um problema da atualidade. Não sei se é exatamente do Brasil. Pode ser, na atualidade. Porque tu tá falando Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, é só porque ouvindo a fala do Hudson, eu acho que ele tá pensando numa perspectiva renascentista, né? Do homem completo, polímata, que sabe tudo, que pinta, que canta, que sabe matemática, astronomia. Astrologia não. Signos, né? Astrologia também. Mas hoje está cada vez mais especializado. Sim. Tava lembrando também, na minha época, não sei se da Sara já era assim, mas no tempo que eu fiz a graduação, só existiam os programas de iniciação científica, né? Hoje a gente já tem os programas de iniciação à docência, bolsas para incentivar a docência. Então a pessoa já vai para um estágio, já vai trabalhar em escola antes mesmo de se formar, até porque é uma maneira também de fazer a pessoa ter contato com a realidade que ela vai ter depois de formada. Eu não tive isso, e muito pelo contrário, a gente era desencorajada a ser professor. E essa realidade na universidade, de ser desencorajada a ser professora primária, né? Eu nem trabalhava com criança ainda, mas eu dizia assim, não, vai ser... Tem que pesquisar, tem que fazer pesquisa. Tá, mas eu posso fazer pesquisa sendo professora.
Eu tive várias vezes esses conflitos com professores meus na graduação. E aí eu fiz mestrado, trabalhando com crianças. Eu cursei o mestrado, mas ainda no mestrado eu era desencorajada a largar o meu trabalho só para pesquisar. Eu disse, eu vou viver de quê, minha gente? De vento, de página de livro na minha cara, porque eu não tinha bolsa. Eu fiz o mestrado inteiro sem ter bolsa nenhuma. Então, como era que eu ia me bancar? Então, a gente era desencorajada a trabalhar como professor num curso de licenciatura. Como é que pode isso? É interessante isso que tu fala, assim, dá para ser professor e pesquisador, como a Érica. A Érica é um exemplo que eu tenho, que é uma ótima professora então, e uma ótima pesquisadora. Eu acho que hoje já é um ganho, essa geração que está vindo formada depois de mim, já tem o ganho, porque já tem o incentivo, né? O incentivo ao contato com as escolas, ao contato com a prática docente. Isso eu acho interessante mesmo, assim, em todas as profissões, assim, não só a docência também. Eu vou voltar para a minha profissão, que eu estou falando demais dela, também contador, porque eu acho que tem muita gente que se forma e não sabe fazer nada na prática, e tem muita gente ainda que abre a boca e faz dizer, não, a prática é completamente diferente da teoria. Não é verdade. Mas assim, mas não é completamente diferente, porque você só consegue fazer, se você souber bem a teoria, você consegue fazer a prática. Você faz sem ninguém lhe ensinando, com certo receio, mas você consegue fazer, você consegue resolver algum problema se der errado, você consegue. Mas o que faltou no meu curso também foi isso, foi a gente aprender a botar a teoria em prática, que isso ajuda muito a ter pessoas formadas com um pouco mais de segurança. Eu nunca trabalhei em escritório de outra pessoa, eu sempre trabalhei por conta, meu concurso estava por conta, e tudo que eu aprendi foi fazendo, e eu sei dizer assim, gente, eu não sei outras profissões, contador que diz teoria é completamente diferente da prática, não é. É a mesma coisa. A gente só tem que estudar um pouco mais e não se focar só no que a gente acha que aprendeu tanta teoria. E outra coisa que a Érica até falou sobre reciclagem, e a Chara estava reforçando, tanto as áreas de conhecimento quanto as áreas práticas, elas têm realmente uma reciclagem, tem umas mudanças. Uma pessoa que se formou, sei lá, em 2010 em tecnologia da informação, não pode ficar sem se reinventar até hoje, porque mudou muita coisa, muda muita coisa do dia. A gente tem mudanças e tudo mais. Uma pessoa que estudou, sei lá, para um concurso de banco em 2010, não existia nem Pix. Hoje em dia já tem Pix, e eu tenho certeza que cai em algum concurso. Então tem essas questões que a gente tem que fazer de reciclagem também, assim, né? Só porque você se forma. Agora eu vou uma versão, Chara, anti-renascentista que eu estava falando, né? Só porque você se forma que você se tornou um polímata em tudo, não. Você tem que continuar estudando, e eu acho que o professor é isso realmente, é aquela pessoa que, como a Érica é um bom exemplo disso, como vocês, eu tenho certeza que são bons exemplos disso, é aquela pessoa que estuda sempre, assim, estuda para a vida, assim. A vida é um estudo, né? É sempre um estudo. Vamos continuar, que eu já estou divagando pra caramba. Vamos falar sobre uma coisa mais prática. Eu quero saber começar da Érica. Érica, qual foi a pior turma que tu já teve e por quê? Ai, Hudson, aí tu me pega. Ele quer causar intriga. Que eu não quero falar, assim, Hudson, eu vou passar. Me desculpe, vou lhe pedir perdão, mas eu vou passar. Eles não vão escutar, não. É sério, vou passar. Tá certo. Olha, gente, olha como um professor gosta dos alunos. Nem falar. Eu vou fazer um comentário. Eu não vou citar a pior turma, tá? Pronto. Assim, mas assim, o porquê eu acho que é válido comentar. Certo. Enquanto aluno, né? Porque a gente, como você acabou de colocar, estamos sempre estudando, né? Então somos sempre, né, alunos, somos eternos aprendizes, né? Só que tem o seguinte,
eu acho que para funcionar bem, é importante, primeiramente, algo que também já foi tocado, né? Que haja sempre um respeito, né? E naturalmente, você tem ali uma pessoa que está, muitas vezes é mais velha, né? E que muitas vezes, como as meninas citaram, estava ali corrigindo 150 redações, né? Então, assim, a vida do professor não é uma vida simples. E aí, coloque aí um professor que é coordenador de curso, que tem projeto de pesquisa, que coordena empresa júnior, que tem projeto de extensão, é a minha realidade, né? Filhos, ainda tem a nossa vida pessoal que a gente às vezes esquece. Eu não sei quem foi que comentou, né? Mas a gente acaba esquecendo. E aí, o porquê, né? Eu percebo, né? O motivo pelo qual, digamos assim, eu lembro de uma turma de uma forma não tão legal, primeiro, a questão do respeito, que eu não observei, né? E não observo. E também, assim, uma tendência de reclamar. Porque, assim, a gente reclama, mas existe uma forma de reclamar, né? Uma forma de criticar, digamos assim, que constrói, né? E existe uma forma que não constrói, que, na verdade, para um professor, vocês são professores e vocês, depois eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Quando a gente tem uma turma que a gente não está gostando, a coisa não flui, a aula fica prejudicada, os momentos ficam prejudicados. Um momento que a gente busca que seja prazeroso, que seja divertido, que seja legal, eu tento brincar, tento fazer coisas que sejam divertidas. A gente, quando tem um problema com a turma, você fica travado, você fica desmotivado, e isso prejudica para todo mundo, porque vai prejudicar para eles a aprendizagem, né? Vai prejudicar o clima, né? Então, assim, eu acho que é válido colocar, porque enquanto aluna também, né, eu vivencio isso. Às vezes eu não vou concordar com a opinião do professor, eu não vou concordar com a metodologia do professor, mas isso não me confere o direito nem de tratar, né, de forma desrespeitosa, ou até mesmo estar sempre levando problema, criticando, sabe? Porque isso prejudica todo o processo e, na verdade, é uma bola de neve que só vai piorando. Verdade. Isso é verdade, assim, que mesmo que a gente não concorde com o professor é o professor, né? Assim, a gente tem que escutar, respeitar, aceitar, tem que ter isso realmente, né? O professor é o professor. E você, Chara, qual foi a pior turma que você já teve e por quê? Eu vou fazer igual a Érica. Eu vou sair pela tangente. Mas não vai dizer nem o porquê? Eu vou sair por um caminho parecido, mas não igual. Eu vou falar de um público, assim, que foi um desafio para mim. O público de jovens e adultos. Para mim foi um desafio. Eu não sabia, não sei, porque pode ser que até que eu volte a dar aula é capaz. Eu não sei como trabalhar com jovens e adultos. Não tem Paulo Freire que me salve. Aliás, ele me salva, né? Assim, não foi completamente perdida a minha experiência, não, mas foi bem difícil, porque com jovens a gente tem muito ânimo, a gente explora essa energia do ensino médio. Com superior, eu dou aula nos primeiros períodos, então eles ainda estão muito animados, assim, eu pego essa animação também, consigo canalizar. Mas jovens e adultos eu não sei. Eu não sei como fazer, porque é um público bem peculiar, com as demandas dos outros públicos. Tu falou energia, então ele é um público bem cansado, né? Jovens e adultos é um público mais cansado. É pouco. E essa queixa que eu estou compartilhando é uma queixa compartilhada pelas minhas colegas, pelos meus colegas também. Em geral, pessoas que deram aula para esse público e que deram aula para outros públicos falam isso também, que é muito difícil. Como eu disse, eu já dei aula para pós-graduação, eu curti dar aula, assim, assim, depende, que tem muitos adultos, como eu disse no início, tem adulto que é um adolescente que tem direito, que é adolescente que tem muito de direito. Mas, assim, isso eu curti. O ruim é quando você tenta falar com um adulto como você fala com um jovem, que aí é vergonha alheia total. Eu já passei muito por isso. Sim.
Mas e aí, Vanessa, você, qual foi a pior turma que você já teve e por quê? Ou você vai sair da pela tangente também? Como é que vai ser? Não, aí eu vendo a Sara falando aí, eu não vou falar da pior turma, mas da pior experiência. E pela dificuldade mesmo que eu tive também, principalmente para adequar a linguagem, porque como eu já estava muito acostumada a trabalhar com criança e adolescente, porque eu trabalhava, né, ao mesmo tempo, tanto com criança como adolescente. Fiz isso Agora imaginei tu com vozinha que a gente faz pra criança tentando ensinar adulto. Não, mas a dificuldade foi essa porque, na verdade, não foi uma turma regular, né? Eu fui fazer uma formação, eu já até falei, formação de professores, foram 2 dias. Então foi muito difícil para mim. Não é que a turma fosse ruim, mas foi muito difícil para mim a experiência, porque eu tive que adequar a linguagem e tudo mais, teve que ser foi uma coisa muito rápida. Eu não tive tempo de me adaptar e ao mesmo tempo em que eu fui fazer uma coisa que eu não gostava enquanto professor, que era receber a formação lá no lugar que eu fui dar a formação. Então eu me coloquei na posição de quem ia fazer as formações quando eu ia como a aluna e não gostava de fazer. Então foi uma experiência traumática para mim. Não vou dizer que eu nunca mais vou dar aula para professores. Eu gostaria de poder ter a oportunidade de fazer de novo para ver se realmente eu não quero fazer isso ou se foi só aquela experiência. Mas assim, com as crianças eu tive turmas assim muito ruins. Porque, como eu falei também, as crianças precisam do cuidar e exigem da gente um esforço, além do esforço intelectual, um esforço físico gigante. E, assim, eu tive uma turma, especificamente, de 1º ano do ensino fundamental, que me sugou todas as minhas forças. Eu ia para a escola parecendo um zumbi. Porque eu já ia triste, porque eu disse, gente, eu não consigo fazer nada com eles. Não, assim, nada de nenhuma estratégia que eu usasse funcionava com eles. Mas, em contrapartida, era uma turma que eu tinha uma boa relação com os pais, que também é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu tinha uma ótima relação com os pais, mas com as crianças não era bom. Era uma turma muito difícil. Entendi. E é ruim quando você pega uma turma que você... ruim, E aí, assim, eu tentava, porque às vezes você fica com raiva, explode. Aí, o bom das crianças também é porque no dia seguinte, parece que nada aconteceu. Eles têm uma memória excelente. Eles chegam amando você no dia seguinte, mesmo que o dia anterior tenha sido péssimo. Eles chegam no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. É uma folha em branco. Então, é bom e é ruim, porque eles esquecem tudo que você disse no dia anterior, mas eles fazem tudo de novo. Então, repetem o comportamento. Então, foi um ano extremamente difícil para mim, mas terminou bem. Apesar de tudo, terminou bem. É o que importa. Mas é difícil quando você tem uma turma assim que suga suas energias que você tem. Era assim que eu me sentia. Tinha dia que eu não tinha vontade de ir trabalhar. A gente só vai porque os boletos pedem, né? Aí a gente tem que... Ô, Hudson, você não fuja, não. Eu quero saber a sua pior também. Parece que o jogo virou. Tá bom. Eu vou contar uma que eu gosto muito da turma, mas ela foi a que me trouxe as piores lembranças. É uma turma que eu tive no IFP, que era um curso técnico de administração. Ela era uma turma boa, que eu gostava, começou bem. E teve um período que... Outra coisa que fere muito é a carga horária que o professor tem que ter. Porque nesse período eu peguei 5 disciplinas nessa turma. Então, todo dia eu tinha aula nessa turma. Minha Nossa Senhora! Tinha dia de sexta e dia de segunda, eu acho, todas as aulas eram comigo. E, assim, eles meio que estavam cansados da minha cara. Não tira a razão deles, porque eu também estava cansado da cara deles. Então, era uma coisa mútua, né?
E assim, já chegou um momento de eu parar de tentar fazer eles prestarem atenção. Eu tentei, eles estavam com aquela bagunça e não querendo prestar atenção e tal. E muita pergunta e não querendo acompanhar. Eu disse, mas quer saber? Eu disse, gente, é o seguinte, vocês façam o que vocês quiserem, eu vou dar minha aula aqui. Aí eu comecei a escrever, eu comecei a ser aquele professor super escrito no quadro, o que está na apostila e pronto. Porque eu cansei, e eles perceberam que eu cansei. E eles, com algumas semanas, começaram a querer mudar, só que eu já estava cansado. Então a pior turma que eu tive foi essa, uma turma que eu gostava muito, mas que chegou uma situação de que eles não queriam mais aprender, eles tinham já da minha cara, eu também não queria mais ensinar, porque é ruim quando você fica batendo você fica batendo em ponta de faca, não tem? Você tem que ensinar, gente, isso aqui é importante, gente, vocês vão usar isso aqui, gente, a vida de vocês, gente, vocês vão acabar sem profissão e sem nada, se vocês não prestar atenção nisso aqui. Aí quem vai querer saber? Vocês que sabem, a vida é de vocês. Sim, aí, você que estava escutando, se você foi meu aluno nessa turma, você sabe que eu estou falando de você, que eu falei em sala de aula. Então, você está registrado aqui que você foi a pior turma que eu já tive. Obrigado. Os cabelos brancos e esses estresses para a vida que eu tive foi graças a vocês. Mas assim, eu ainda topo com alguns, tem alguns que eu gosto muito, mas sabe aquela parte da turma que algumas pessoas são muito legais, mas quando junta a turma toda é difícil? Vocês já sabem, já viveram isso? Uhum. Quando junta a turma toda é difícil. A turma é um organismo vivo. É diferente, Isso. É outra coisa de cada um individualmente. Isso, exatamente. Esse organismo vivo já estava doido para, sei lá, alguém cometer uma eutanásia com esse organismo vivo. E um negócio que não era só eu, assim, eu conversava também com o Rodolfo, professor, grande amigo nosso, estava do IF também, abraço, Rodolfo, que ele também perguntava, Hudson, essa turma, como é que tu consegue ensinar alguma coisa para essa turma? Que ali, cara, só pra morrer, eu disse, só tá faltando enterrado, porque tá complicado. Mas foi difícil. A turma, graças a Deus, se formaram, graças a Deus, deixaram a gente. E se você que é meu aluno e tá escutando isso e sabe dessa turma, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar responder e, dependendo do tom, ignorar. Eu vou adorar fazer isso. Eita, Lorena. Xara, teve alguma situação surreal assim, que aconteceu contigo na profissão? Alguma coisa assim surreal que tu disse, meu Deus, não pode ter acontecido. Eu fiquei pensando sobre essa pergunta. Bom, o que me ocorreu foi ser cantada, assim. Tu foi cantado por um aluno? Por vários alunos e alunas. É muito complicado, assim, dizer, amiga, você entendeu tudo errado, assim. Peraí, mas é fácil. Não mistura profissão com vida pessoal, é só isso, tá resolvido. Mas é constrangedor, porque eu já recebi cantada por vários meios, sabe? De cara a cara, por e-mail, por mensagem, de tudo que é jeito. E aí eu entendo que a coisa dos hormônios, porque eu dou muita aula para ensino médio. Então, é um pouco que tá a flor da... Mas eu também sinto algo, porque eu acho que não rola isso, né, com essa intensidade toda com os professores, não. Verdade verdadeira, viu? Sabe, o último constrangimento que eu sofri já foi perguntando qual era o meu estado civil. E, assim, agora eu já tenho todas as respostas na ponta da língua, né? Falei que não interessava a eles e que a relação não era aquela, mas será que essa pergunta foi feita para algum outro professor? Eu, como único homem da mesa aqui, eu quero dizer que não acontecia comigo porque todos os meus alunos conheciam minha esposa e minha esposa é muito brava. Eu só quero dizer isso. Menina brava? Oxi, ela chegava com a cara assim que nem chegava tão perto. Boazinha. Ela já marcava. Aí já é brava. Aí não é brava. E o negócio fala. Não sabia não, Hudson. Tem que ouvir
Tem que ouvir o episódio da viagem de Alcântara, são elas. Tem que. Tem um episódio que a gente gravou sobre perrengues de viagem. Vocês vão aí, perrengues chiques. Que em Alcântara, minha esposa batia boca com o cara que ela não concordava. Tá tudo registrado. Ivna riscadora de faca. Oxe, e quando é negócio de aluna, ela vai lá demarcar o território mesmo. Fecha a cara, não dá ousadia. É tudo assim. Mas não adianta, Hudson. Olha, eu sou uma professora muito séria. Mas não adianta. Eu acho que tem alguma coisinha aí que é professora. Então pode desrespeitar. Mas tem. Eu concordo com você. Porque eu sendo sério, assim, eu indico tudo. Mas, assim, mulher sendo séria, os caras podem entender como um desafio, alguma coisa assim. Tá fazendo jogo, sei lá o que. Deve ser isso. Homem, assim, quando é sério, a mulher já entende, aí já fica. É diferente. E, Érica, pra você, qual foi a situação mais surreal? Você já foi cantada também? Como é que foi? Já. Assim, eu fiquei aqui pensando, Hudson, assim, eu não tenho nada de surreal para contar, não. Eu já fui cantada, mas eu até considero que não é muito, né? Porque, assim, por exemplo, eu comecei a dar aula com 24 anos de idade. Então, eu entrei numa sala de faculdade com 24 anos, muitos alunos meus, né? Tinha a mesma faixa etária que eu. E assim, eu percebia que aquilo ali poderia ser uma coisa que despertasse, né? Algo. E, na verdade, já fui cantada, mas não acho que é tão excessivo. Por exemplo, eu nunca fui cantada por uma mulher. Então, assim, porque... quem foi que estava falando agora? Era a Vanessa ou Chara? A Chara. Pronto. A Chara falou que homem e mulher, né? E, enfim. E eu nunca passei. Pelo menos eu nunca percebi, porque também eu tenho essa questão, sabe? Eu sou um pouco desligada das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu sempre... Tu me conhece, Hudson. Eu sempre tô andando rápido nos corredores. Sempre tô pensando em 1 bilhão de coisas. Então, muitas coisas que acontecem ao meu redor, eu não sou de observar. Bom, mas eu não tenho nada assim de surreal, sendo muito sincera para contar, assim, eu não me lembro de nada que tenha sido assim, atípico, não. Entendi. Tudo dentro da normalidade. E você, Vanessa, já foi cantada por algum dos seus alunos pequenos? Como é que foi? Já foi? Não. Não, mas eu já passei situações complicadas, muitas situações complicadas, mas eu fiquei pensando a mais, né? Qual é a situação mais? A pergunta era essa. E foi há alguns anos quando eu fui chamada na coordenação, porque havia uma reclamação de que eu tinha chamado uma criança de ladrão. Vixe Maria. Gente, isso pra mim foi assim a coisa mais surreal. A palavra é essa mesmo, mais surreal que já me aconteceu em tantos anos de profissão. Porque isso jamais aconteceu. Foi uma situação, porque assim, as crianças não conseguem resolver conflitos simples. Nós somos lá quem tem que intervir na hora do conflito. E aí havia um conflito lá na hora da saída, que elas ficam todas juntas esperando os pais, e aí apareceu R$10. Crianças de 5, 6 anos de idade, apareceu R$10. E aí eu fui tentar descobrir de quem era o dinheiro. Dinheiro não vem a etiqueta dizendo de quem é o dinheiro, né? Como tem nos outros objetos deles. E aí eu fui conversar e tal. Eu sei que parecia que tinha ficado resolvido. No dia seguinte, o problema continuou. E aí eu tive que intervir de novo, apesar do menino não ser meu aluno. Mas no dia anterior ele estava junto com os meus alunos e tinha alunos meus envolvidos e eu era a professora que estava lá na hora, então eu que tinha que tentar resolver. Eu sei que isso deu um problema tão grande, porque disse que eu abri a mochila do menino para ver se o menino tinha botado dinheiro dentro da mochila e aí eu acusei o menino de ladrão. Ai, mas isso aí foi assim a pior coisa que já me aconteceu na profissão, porque Nossa, imagina. Eu chorei, eu estava diante dos pais do menino, era um garoto, que não era meu aluno,
expliquei diversas vezes o que tinha acontecido, mas eles estavam possessos. Eles não queriam ouvir nada que eu tinha para dizer, eles só estavam ali para me acusar de ter acusado o filho deles. Mas assim, no fim, a escola ficou do meu lado, porque já me conhecia, né? E eu acho que isso me ajudou a seguir, porque se a escola ainda tivesse ficado contra mim, aí teria sido demais. Era demais. Mas assim, até hoje eu cruzo com a mãe do garoto por lá, pela escola, eu não consigo olhar para ela. Eu desenvolvi assim total apatia pela criança, por ela, porque me acusaram de uma coisa que eu jamais fiz. Sim. Essa foi a mais surreal, mas teve outras, assim, de eu ser acusada de discriminação, por a pessoa dizer que é pobre, e eu discriminei porque é pobre, ou de dizer que eu tinha falado sobre identidade de gênero na sala de aula de criança de 6 anos de idade, sendo que eu nem estava na sala de aula quando uma professora de inglês falou sobre famílias de pessoas homossexuais. E eu nem estava na sala e eu nem sabia da história, eu fui chamada. Gente, é cada coisa, assim. Porque por ser de criança, não envolve só a criança, envolve a família, envolve um monte de gente, é uma confusão. Mas para mim, a mais difícil foi essa, de ter acusado a criança de ser um ladrão. Vamos caminhando finalmente, gente. Érica, eu quero saber de você. Eu lhe conheço, eu sei que você é um dos exemplos de professores que eu tenho. Qual é o maior motivador para tu continuar na profissão? Ai, obrigada pela parte do exemplo. Hudson, indiscutivelmente, é a possibilidade de ver a educação como um meio de transformação, né? Então, assim, eu preciso citar aqui a nossa querida Gerenci Júnior, porque realmente é onde eu assim, consigo consolidar esse meu propósito, digamos assim, né? Eu vejo os meninos há um ano atrás, como é que eles eram e como estão hoje, que não são meninos, né? Então, assim, aprendendo o que você colocou, né? Teoria não é diferente da prática, vendo eles colocarem em prática conhecimento, inclusive, que não foi nem trabalhado, porque a nossa turma mais avançada é o 4º módulo. E recentemente, inclusive, a gente foi reconhecido, né, como sendo a empresa do Piauí que mais evoluiu em resultados nesse mês de junho agora. Então, assim, e isso para mim está muito claro, né, que talvez não todos, mas a maioria deles já tiveram as suas vidas transformadas, porque estão ali aprendendo realmente algo que está sendo significativo, né, que empodera e que eles já conseguem enxergar como, inclusive, profissão, sabe? Então, assim, o meu principal motivador e até minhas postagens quando eu faço, assim, quando eu tomei posse, né, e tudo, assim, é realmente essa possibilidade de transformar a vida da pessoa, porque eu me senti transformada. Eu entrei num curso superior sem o entender, né, e etc., mas depois ficou muito claro para mim o quanto esse curso superior me conferiu, como você colocou, Hudson, uma evolução completa e não em termos de profissão, né? Uma evolução enquanto ser humano, né? Em todas as minhas, digamos assim, em todos os meus aspectos. É isso. Você que está... Ela falou de Gerenci Júnior, é a empresa Júnior do Instituto Federal do Piauí aqui de Paulistana. Você que está nos escutando e quer saber mais sobre isso, vai ter na descrição vai ter um link para o Instagram deles, viu? Então você clique aí e vai conhecer um pouco mais da Gerenci Júnior, certo? E você, Chara, qual é o seu maior motivador para continuar nessa profissão? Eu vou copiar a Érica de novo, para variar. Virou perfil. Virou nossa identidade, nossa carteirinha. Quando eu decidi, não, vou ter minhas fichas aqui
nessa carreira de docente, foi pensando em quantas pessoas eu conseguiria de alguma forma atingir, né? E eu acho que, fazendo um cálculo grosso, seria uma média aí de 100 a 150 pessoas por semestre. Muita gente que a gente atinge, né? E faz um trabalho, assim, bom, né? Ou feito, você consegue alguma coisa. Claro que não é a mudança que, sei lá, que uma pessoa que está na política consegue, mas eu acho que consegue mudar muita coisa. E a educação é uma das raras ferramentas da sociedade para a ascensão social. Isso é verdade. E é outra, né? E aí, como eu sou professora de português, é isso, né? Tem gramativa para, de alguma forma. Mas também tô lá fazendo um outro... Tô agindo em outra de crítica já do ensino médio. E eu tô muito feliz, assim, com o que eu tenho visto. Ser a aula em 2012, então tem quase 10 anos, né? E mudou totalmente, assim, a consciência fundamental e médio daquela época para agora. É que sabe conversar de coisa que eu não sabia, eu não tinha noção. E é muito, eu acho que a gente vai mudando junto, né? Vai mudando o professor. É interessante que tu fala que eu também sinto isso muito, né? Assim, você pegar o aluno no início do ano que é meio acanhado, não sabe conversar, ou tem aqueles papos fúteis, e no final do ano você vê a evolução de um aluno que consegue conversar sobre tudo. Sobre tudo, eu tinha aluno meu, a gente discutindo sobre blockchain, que é uma coisa, não é tão acessível uma pessoa entender sobre blockchain. E tinha um aluno que no início não falava muito bem e depois já estava desenvolvendo sobre blockchain. Eu achei muito bom. E você, Vanessa, qual o seu maior motivador para continuar na profissão? É o que as meninas falaram, né? De transformação, transformar pessoas. E aí é uma coisa bem ousada, né? A gente achar que pode fazer isso, mas a tentativa é de trazer melhoria, a educação como instrumento de transformação de vidas mesmo. Quando eu trabalhava na prefeitura, né, um público de baixa renda, é a possibilidade de ascensão, a possibilidade de mudança de vida, de transformação da realidade. Hoje que eu trabalho com crianças de classe média, classe alta, né, é a gente mudar a ideia que essas crianças têm de educação e de mundo também, porque elas vivem meio que numa bolha. E aí muitas delas vivem numa bolha e a gente trazer realidade, trazer coisas, porque assim, a ponto a gente ter que dizer para a criança que aquilo é um pé de goiaba e que a gente pode comer aquela fruta, entendeu? Tem coisas desse tipo que a gente precisa ensinar para as crianças. Crianças que não sabem correr, crianças que não sabem, que acham que a leitura é só uma atividade escolar. Então, a gente tem que desconstruir coisas que na bolha delas, elas acham que é o real, e não é, né? Então, isso também é um desafio. Parece só que é um desafio de trabalhar com alunos de baixa renda, mas não é, não. Porque a gente tem que mostrar que a realidade é muito diferente daquilo que eles vivem. E aí é formar pessoas críticas desde a infância. Pessoas que entendam que o mundo é muito mais complexo. E que elas são seres sociais e que fazem parte desse todo. E é interessante fazer isso, assim, do pessoal que fala do classe média alta, classe alta, porque realmente eles podem ver numa bolha que podem não entender, assim, a visão do outro que não tem, né? Que não tem aquilo. É a pessoa que sempre viu um iPhone e já, você pode... Por que você não comprou um iPhone para você? Mas o iPhone é absurdo, assim, é um valor absurdo. É como tu disse, eu estava conversando com minha esposa sobre isso, que ela disse que
que tinha uma amiga dela que dava aula, que dava aula de educação física para criança e disse que tinha que ensinar o pessoal a correr, porque como morava em condomínio, não tinha espaço para correr, as crianças não sabiam correr. E é interessante isso, assim, eu que fui criado subindo em pé de goiaba, comendo goiaba no pé e lá em cima e tal, saber que tem criança que não sabe, às vezes não sabe que goiaba dá em árvore, né? É muito interessante. Não sabe que leite, acha que o leite vem da castinha. A gente tem que ensinar essas coisas. Até porque tem criança que só vê leite em pó e diz não vai sair da vaca, porque é em pó. Mas é interessante a visão de vocês, porque as três falaram a mesma coisa, mas assim, foi engraçado que cada uma foi num âmbito diferente. Enquanto a Érica falou da Gerenci Júnior, que é uma empresa formada por universitários, a Chara falou sobre ensino fundamental e médio, e a Vanessa do ensino base, ensino de criança. E foi engraçado que a motivação de vocês é a mesma, como também a minha, né? É essa de trazer um pouco de educação de verdade. Assim, é bom quando você vê uma pessoa sabendo o que está fazendo. Mas são para públicos diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, né? A assistência social, o conhecimento do mundo, o conhecimento de uma pessoa como sociedade, e que são coisas necessárias, assim, que realmente é necessário. Para você que está me escutando, saber como professor é importantíssimo. E para você que está me escutando, que quer escutar mais sobre professores, conecta no Who Talk, que a gente vai estar aqui sempre falando sobre isso. Érica, qual o conselho que você dá para os jovens que pensam em se tornar professores? Apresentem seminários. Não, mas assim, parece brincadeira, mas é muito sério. Eu tenho alguns amigos, né, que estudaram na mesma escola que eu, e a escola da gente fazia muito seminário. E aí eu vivo brincando, minha gente, o Walt Disney salvou a nossa vida, sabe? Porque hoje eu tenho um amigo meu que está bem stand-up comedy, né? Eu sou professora, então assim, nos ajudou muito a falar em público. Então, apresentem muitos seminários, não tenham vergonha, aproveitem a oportunidade para aprender. Eu sempre gostei de falar em público, eu sempre gostei. Eu sou tímido. Quando eu tô com gente que eu não conheço, eu sou bem tímido. Mas quando tá em plateia, eu gosto de falar. Por quê? Porque, como a Chara falou, quando você tá com plateia, não é uma pessoa, é um outro organismo. E para esse organismo que tem muita gente, eu me sinto bem mais à vontade em falar do que, conversar com uma pessoa específica. Eu fico muito acanhado. Para mim, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito tímido. E vocês concordam, né, gente? Claro que não. Sou muito tímido, sou uma pessoa que sou muito tímido. Mas e você, Chara? Qual é o conselho que você dá para os jovens que pensam em se tornar professores? Eu tive tempinho para pensar, né? Não elejam políticos que não querem a educação como um projeto. Pronto, isso, assina embaixo. É isso. Amei, viu? Arrasou, fechou. Pronto. Olha, lacrou, como o povo diz, lacrou. Porque senão é um tiro no pé, né? É verdade, você quer que a profissão seja valorizada, quer que o professor seja e elege político que não pensa nisso, aí não dá. A Vanessa caiu. A Vanessa ficou tão emocionada que caiu. Mas é isso, gente. Se o político não tem projetos para educação, ou se ele pensa que educação é um bando de baderneiro que só quer bagunça, balbúrdia, não elege ele, não. Ou ainda, se eles encaram a educação como uma mercadoria. Pois responda você, Vanessa. Qual o conselho que você dá para os jovens que que pensam em se tornar professores? Eu vou falar como eu falo para as minhas colegas. Informem-se, leiam. Porque assim, às vezes a gente se prende muito em leituras do nosso nicho, né? Leituras acadêmicas. E é ler de tudo, é ler jornal, é ler revista, é ler o que você não gosta, o que você não gosta, é ouvir música, se armar, se munir de informações, porque tudo que você aprende, nada se perde.
Tudo que Isso. você aprende, você vai, de alguma maneira, poder usar na sala de aula com seu aluno. Isso pode virar um meio de você atingir aquele aluno, de alguma maneira. Concordo. Aí, viu, Chara? A gente voltou ao renascentismo. Você use tudo, seja um polímata. Eu tenho essa visão apaixonada do professor. Não, peraí. Primeiro, não fale apaixonada não, senão o povo que vai escutar pensa que é alguma coisa romantizada que não existe. Gente, dá pra vocês... Não é. É apaixonada nesse sentido do professor ser alguém especial, alguém que tem uma coisa a mais, um conhecimento a mais. Não é detentor de nada, mas é alguém que pode fazer alguma transformação. Isso, concordo. Somos transformadores, gente. Nós somos todos especiais aqui, viu? Gente, vamos chegar ao finalmente. Gostei demais do papo. Gente, nossa, gente, vocês nem estão imaginando. Você que está me escutando com o episódio todo editado, você nem imagina o quanto tá legal esse episódio, viu? Eu nem imagina. Se você quer esse episódio na íntegra, pede aí nos comentários. Dependendo da quantidade de comentários, eu boto. Ou não, né? O podcast é meu, eu faço o que eu quiser. O que eu quero. Antes de encerrar, Chara, tem alguma propaganda que você queira fazer de você? Tem alguma coisa que você queira que o povo veja? Alguma coisa que você está fazendo que queira que o povo veja? Eu estamos com um clube de leitura, Literalize. É um clube de leitura do IFPI Campus. Mas ele é um projeto de extensão aberta à comunidade. E vai ter, se tudo der certo, vai ter segunda edição. Mas as reuniões são abertas. E tem um projeto particular que divulgando mulheres escritoras, só sugestão feita por mulher. Acho que legal. São essas duas. E se você quer perguntar para Chara mais sobre isso, eu vou deixar aqui o Instagram dela na descrição também, para ela. Você manda um DM, diz, Chara, eu quero participar do grupo do Clube do Livro. Chara, eu quero saber desse negócio das mulheres escritoras. Aí você pergunta para ela. E Érica, você... E Érica, você que é uma mulher cheia de talentos, me diz aí onde é que o povo pode te achar, o que é que você anda fazendo. O meu é o meu canal, né? Com certeza o convite fica lá no meu canal. Eu tenho trabalhado diversos temas, né? Tanto temáticas básicas da administração, como também tem um pouquinho de política, tem um pouquinho da questão de gênero, que eu quero até avançar nessas temáticas. Para me encontrar, acho que o link dá para tu colocar, né, Hudson? Érica Sami mesmo, o canal. No Instagram eu produzo alguns conteúdos, mas não é aquele Instagram assim profissional, tem uma misturada danada, vida pessoal com política, com falando mal do presidente, todas essas coisas assim, tudo junto e misturado, sabe? Mas com certeza aí o meu canal fica o convite para a galera acompanhar. Tem muita coisa sobre ADM, planejamento, ferramentas, tem de tudo um pouco. Beleza, vai estar aqui na descrição o link direto pro canal dela, vai lá, se inscreve no canal, dá uma curtida, comenta, compartilha, faça tudo, porque o canal é muito bom, gente. Eu sou consumidor do canal e ele é muito bom mesmo. E Vanessa, além dos episódios do Who Talk que você tem falando sobre o trabalho, sobre viagens e tudo mais, onde é que o pessoal pode lhe achar? Aqui, cuidando do Camilo. Primeiro. Depois... ultimamente eu tô até divulgando no meu perfil pessoal no Instagram alguns textos que eu tenho lido sobre o excesso de informação. Inclusive hoje eu compartilhei um sobre a tiktokerização das profissões. Eu vi isso aí, um texto muito interessante. Porque eu estou justamente fazendo o sentido contrário, né? Quanto mais as pessoas estão mais se expondo suas profissões, e na verdade se expondo em virtude das profissões, e eu tô criando uma aversão a isso. Eu estou produzindo menos conteúdo do que eu produzia, e eu estou um pouco cansada, então eu estou dando um tempo de redes sociais, mas quiser acompanhar o perfil do curso Infantil Mais Língua, que é onde a gente mostra, é a nossa vitrine do trabalho que a gente faz no curso com as crianças, quem acompanha o podcast já sabe que é o curso de
educação linguística para crianças. Uhum. E você que está pensando, meu Deus, a Vanessa está dando um tempo de criar conteúdo, não se preocupe que enquanto ela dá um tempo do Instagram, ela está sempre aqui no Rutalk, então vai ter mais episódios com a Vanessa, não se preocupe. Porque eu gosto, porque assim, não é nem que eu esteja cansada de criar conteúdo, é porque como professora eu gosto de criar estratégias, eu não gosto dessa não padronização sei. que está tendo. Exatamente. É como se o fato de eu não fazer a dancinha da rede social, eu sou uma professora pior do que outras que fazem, entendeu? Isso aí eu tô Entendi. meio... É interessante isso porque é isso. Tem muita gente fazendo dancinha, mas tipo, tem perfis que eu sigo que não fazem essas coisas, que postam conteúdo mesmo. Pois e aí eu fico pensando, ó, se a pessoa que gosta do meu trabalho estiver esperando que eu faça isso, ela vai seguir outra pessoa, porque não é o meu perfil, não é o meu perfil de profissional. Uhum. Gente, estou encerrando. Pessoal, gostei muito do papo. Chara, gostei muito de falar contigo. Espero que você venha em mais episódios. Obrigada, também gostei. Érica, obrigado, Érica. A Érica foi minha parceirona. Eu amava as lives de vocês. Fazíamos lives e a gente começou. Eu só assistia por causa da Érica, não era por tua causa. Obrigado pela parte. A pessoa vem no meu podcast falar isso na minha cara. Mas, assim, a gente tinha um projeto no Instituto, que era o Podgest, que a gente gravava um podcast, foi de onde me deu uma coragem para fazer o Rutalk. Foi graças ao Podgest que eu gravava com a Érica também lá no Instituto. E obrigado, Érica, é muito bom, sempre é muito bom criar conteúdo contigo e espero que você venha mais vezes, viu? Hudson, eu que agradeço demais o convite. Você é uma pessoa muito especial, eu já lhe disse isso, que tem uma energia maravilhosa e, assim, é sempre muito prazeroso e muito bom. E eu acho que a gente tem que procurar isso mesmo, sabe? Estar junto de gente que tem boa energia, que quer o bem do próximo. Eu gosto muito de conviver com pessoas que falam sobre ideias, né? Que tá aqui conversando sobre coisas que agregam. Então, muito obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Com certeza irei voltar. Basta você me convidar. Pronto, vai ter mais convites, não se preocupe não. E se você que está nos escutando quer mais energia, venha escutar o Rutalk, que tem muitas energias boas. Aqui só tem energias boas. E Vanessa já é de casa, obrigado pela participação. Você volta mais vezes, com certeza, está no nosso contrato, então você vai ter que vir. Só tem a cláusula que ela não pode participar no mesmo do Paulo Roberto. É só isso que tem a cláusula. Isso. E eu exigi essa cláusula. Não dá pra gente participar junto. Dá não, gente. O Paulo Roberto já participou de um episódio com a Vanessa. Não, 2 episódios com a Vanessa junto. E não dá certo. Sabe aquele negócio quando a pessoa dá certo no casamento, mas não dá certo no podcast? É o jeito deles. E obrigado também você que ficou nos escutando até agora. Quer seguir a gente no Instagram, vai estar a descrição do Rutalk Podcast aqui embaixo. Manda uma mensagem se você dá um feedback aí pra gente. Hudson, eu quero que vocês falem sobre isso, tal, eu quero isso. Hudson, um tema tal, opiniões ou sugestões de temas que a gente pode seguir. Hudson, eu quero que vocês falem, sei lá, de Nordeste Chinês e chame a Chara, a gente chama. Hudson, fala um pouquinho mais de administração, chama a Érica, a gente chama. Hudson, fala de casamento e chama o Paulo Roberto e a Vanessa, depende dela. Então a gente faz isso aí. Se você está querendo alguma coisa, você comenta aí. Meninas, muito obrigado. E a todos vocês, tchau. Tchau.